Amém, amados? Por gentileza, coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Desde já, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de todos. Nós vamos continuar adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Quero que você abra no livro de Oséias, um dos profetas menores. Amém? Oséias, o seu capítulo 14. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus tremendo e maravilhoso. Só o Senhor é Deus, amém, irmãos? Oséias, do seu capítulo 14, amém? Oséias é um dos profetas menores, não é porque ele é menor, não, assim por causa da quantidade de livros que foram escritos, por isso veio na sequência Isaías, e depois ele é o último do ladinho de Daniel, tá bom? Para você não se perder, amém? Oséias, do seu capítulo 14, diz assim, todos acharam? Tem alguns irmãos ainda folhando aí, aleluia. Você crê, meu irmão, no amor de Deus? E na restauração que Deus pode trazer para a sua vida? É o que Deus tem para mim e para você nesta noite. Crês e verás a glória de Deus na sua vida, amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e nem mais diremos a obra das mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia, aleluia. Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para o Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos ao seu esplendor, será como o da oliveira, a sua fragrância, como o do Líbano. Os que se assentam de novo, e a sua sombra voltarão e serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu o virei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Versículo 9 diz assim: quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, aleluia, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos encontramos na Tua casa, na Tua presença, e nós saímos, Senhor, dos nossos lares, para nos encontrar com o Senhor, para nos rendermos diante da Tua presença, Pai, sabendo que nós somos pecadores, falhos, Pai, e necessitamos todos os dias, meu Deus, da Tua poderosa graça, misericórdia e bondade, Pai, que tanto tem nos cercado, nos livrado e nos fortalecido, Pai, em nome de Jesus, que cada mente nessa noite seja levada ao senhorio de Cristo, Senhor, e que haja sobre cada um de nós, Senhor, o teu renovo, a tua paz, a tua alegria, Senhor. Fica conosco, fala conosco e permanece conosco, em nome de Jesus. Não deixe de sentar, amado, sem dar um glória a Deus, a esse Deus fiel e poderoso na sua vida. Pode se assentar em nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Nós olhamos para esse texto, e eu coloquei aqui o tema dessa mensagem: o amor de Deus traz restauração, amém, irmãos? Como introdução eu coloquei aqui, os profetas às vezes fazem coisas estranhas. Por 3 anos, Isaías perturbou as pessoas andando pelas ruas, vestidos como um prisioneiro de guerra. Durante vários meses, Jeremias carregou um jugo sobre os ombros. O profeta Ezequiel comportou-se como um menino
brincando de guerra, e em certa ocasião usou um corte de cabelo como ilustração da teologia. Depois da morte súbita de sua esposa, Ezequiel transformou sua experiência dolorosa num sermão. Por que esses homens fizeram tais esquisitices? Essas coisas esquisitas, na verdade, foram gestos de misericórdia de Deus. O povo de Israel havia se tornado surdo para a voz do Senhor, e não importava mais em sua palavra e nem a sua aliança. O Senhor chamou os seus servos a fazer coisas incomuns, sermões práticos, na experiência de que o povo despertasse e ouvisse a voz de Deus, que tinha a dizer. Só então poderiam ser poupados da disciplina e do julgamento divino. No entanto, nenhum profeta pregou um sermão tão prático e tão doloroso que Oséias. Ele foi instruído a se casar-se com uma prostituta chamada Gomer, que lhe deu 3 filhos, sendo que o profeta nem sequer tinha certeza que os filhos eram deles, e o pai das 2 últimas crianças. Que interessante, irmãos. E coloquei aqui: então Gomer abandonou-o para se juntar-se como um outro homem, e houve que Oséias tivesse a responsabilidade de se humilhar e comprar de volta a sua própria esposa. O que vem a ser tudo isso? Trata-se de um retrato muito claro daquilo que o povo de Israel havia feito com Deus, prostituindo-se com os ídolos, cometendo o adultério espiritual, uma vez que o povo de Deus, nos dias de hoje, se vê diante da mesma tentação. Amém, irmãos? Nós olhamos para esse texto e para essas promessas de perdão a qual o nosso Deus estava. Nós olhamos nesse período em qual Oséias se faz presente. O povo vivia num período de declínio espiritual. Os sacerdotes tinham se corrompidos, levado juntamente a corrupção moral, espiritual, e havia uma falência moral sobre todo aquele povo. E fala retratamente do povo do reino do norte, a qual naquele período se dividiu com a morte de Salomão. As 10 tribos ficaram do norte e as outras 2 que foram para o sul. E durante esses 209 anos, meu irmão, 19 reis, 8 dinastias, nenhum desses reis andaram com Deus. Eles foram idólatras, viveram totalmente desprovidos da vontade de Deus. Mas nós olhamos e vemos que do capítulo 1, a qual esse homem, meu irmão, dá para você imaginar, ele é um profeta de Deus naquela época. Hoje não existe mais profetas, irmãos, naqueles moldes do passado. Mas nós vemos que Deus deu uma ordenança para ele, para que ele se casasse com uma prostituta. Dá para nós imaginarmos, meu irmão, nos dias, se fosse nos dias de hoje, e nós olhamos todos aqueles que os outros profetas também fizeram, e nós olhamos e vemos que muitas das vezes, meu irmão, são circunstâncias difíceis, e em momentos desagradáveis, que às vezes nós abrimos nossos olhos e percebemos que um homem de Deus, servo de Deus, tinha se casado com uma prostituta, e fez com que todo aquele povo daquela época olhasse para a vida de Oséias e falasse: como esse homem está louco, está maluco. E se você for olhar o nome dos filhos do profeta Oséias, todos eles têm um nome designado para que o povo de Deus perguntasse: qual é o nome do seu filho? E lá tinha todos os nomes descritos e todos os seus significados. Amém, irmãos? E eu coloquei assim como uma coisa que é muito importante. Nós olhamos e vemos que, se olhamos o capítulo do 1 até o 11, até o 10, são palavras de julgamento, de correção, Deus sendo duro com o povo, através do profeta Oséias. Mas nós olhamos o capítulo 11 ao 14, Deus é um Deus que muitas das vezes, meu irmão, eu coloquei assim, o autor do chamado. No capítulo 14, verso 1 diz assim, olha como é lindo, meu irmão: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. O autor do chamado, meu irmão, é o próprio Deus. Muitas das vezes, meu irmão, Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Deus muitas das vezes
traz às vezes juízo para as nossas vidas, mas se Deus ele é tão amoroso, tão maravilhoso, que muitas vezes nós pecando, nós errando, nós cometemos desatinos diante de Deus, Ele insiste em nos atrair para a sua presença, e Ele coloca lá assim, o autor do chamado diz assim: volta Israel para o Senhor teu Deus. É o próprio Deus que tem a iniciativa para que eles voltem, meu irmão. E muitas das vezes é conosco, e é comigo e com você, e diz assim também, a razão do chamado, que está lá no 14:1, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque teus pecados estão sendo muitíssimos. Nós olhamos e vemos, irmãos, que tudo que nós fazemos, muitas das vezes, que transgride a vontade de Deus contra as nossas vidas, em relação ao nosso Deus, Ele se entristece sim, o nosso Deus se entristece, e nós olhamos muitas das vezes, irmãos, e vemos que tudo isso que aconteceu com esse povo, e é um livro profético, é para que nós possamos estarmos mais próximos de Deus, mesmo nós muitas das vezes longe da presença de Deus, Deus está nos olhando, Deus está nos vendo, Deus está nos chamando, tentando nos orientar, para que nós possamos estar mais perto da sua presença, amém, irmãos, aleluia. E eu coloquei assim, qual a relevância de Oséias para os nossos dias hoje? Muitíssimos, irmãos, porque o pecado, infelizmente, o pecado entrou no nosso meio, e por isso nós temos que todos os dias nos policiar, nos vigiar, tomarmos muito cuidado, porque nós estamos aqui na igreja, a igreja é um organismo vivo, irmãos, e nós sabemos que nós somos pecadores, e por muitos motivos, às vezes motivos insignificantes, nos tira da presença de Deus. Nós estamos aqui dentro de uma igreja linda, irmãos, linda, a igreja do Pai é linda, para a glória de Deus, e nós olhamos e vemos que toda essa beleza, muitas das vezes, nós podemos entrar dentro dessa igreja linda, maravilhosa, e não termos a alegria, a satisfação, o desejo de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém, irmãos? Isso é a causa do pecado nas nossas vidas, e o pecado, muitas das vezes, irmão, ele faz com que nós deixemos de olhar a beleza do nosso Deus, de olharmos a grandeza do nosso Deus em relação ao que Ele é para nós. Mas uma coisa também, Deus me fez colocar, da mesma maneira que Oséias teve que se casar com uma prostituta, eu coloquei assim: você se casou com quem? Se nós somos a noiva, e ele é o noivo, a junção de um noivo e de uma noiva é o que, meu irmão? O casamento. E muitas das vezes, meu irmão, esse casamento que nós temos com o nosso Deus, essa aliança que o Senhor fez com nós, muitas das vezes, nós deixamos o nosso Deus de lado, e passamos a abraçar, muitas das vezes, o pecado, que tão de perto nos rodeia, amém? Glória a Deus. E uma coisa muito importante que eu coloquei aqui, irmãos, é que faz com que nós possamos entender, o amor de Deus é incondicional, meu irmão, mas o perdão não. E o que mais Deus quer para mim e para aquele povo daquela época, era que o povo se arrependesse. Nós entramos no ano de 2025, meu irmão, mas tem coisa lá de 2024, que precisa ser resolvida na sua vida, que precisa ser resolvida na minha vida, que precisa ser tratada para as nossas vidas. Nós mudamos de ano, mas às vezes os pecados, as lutas, as perseguições de 2024 continuam nas nossas vidas, mas nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele espera, amém, irmãos? E o primeiro ponto dessa mensagem diz assim: Deus nos receberá, aleluia, que está lá em Oséias capítulo 14, verso 2, diz assim: e tendo convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizeis, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das mãos, tu és o nosso Deus,
por ti o órfão alcançará misericórdia. E nós temos que entender, meu irmão, que diz assim: ainda que o seu povo dê as costas a ele, Deus não nos abandona, aleluia. Ainda que os discipline, Ele é fiel, e a sua aliança e as suas promessas. Muitas das vezes, meu irmão, e nós temos promessas de Deus para as nossas vidas, como na última pregação anterior que eu tinha pregado, as nossas promessas é condicionada, meu irmão, a nossa maneira de viver e andar na presença de Deus. Muitas pessoas falam assim: eu tenho promessa. Tem promessa sim, nós temos promessas, meu irmão. A Bíblia diz que tem mais de 8.000 promessas aqui, mas ela é condicionada à nossa maneira de viver com o nosso Deus. E Ele exige de mim e de você que nós possamos andarmos com Ele em santidade. E nós vemos aqui, Deus nos receberá todas as vezes, meu irmão, que nós nos voltarmos a Ele e nos permitirmos, meu irmão, nos arrependermos dos nossos pecados, e olharmos que nós não somos nada, que nós somos insuficientes diante dEle. Deus pede ao seu povo a voltar para Ele e abandonar o pecado que está causando a ruína de Israel. E eu digo para você nessa noite, esse mesmo pecado que ruinou todo aquele reinado do norte, trazendo desgraça para eles, lutas, sendo vassalo do império da Síria naquela época. Hoje, nos dias de hoje, quantos crentes, quantos homens que estão sendo dominados pelo pecado? E às vezes não é pecadão, meu irmão, é um pecado que te tira da presença de Deus. Quantos homens que não conhecem ainda o Senhor Jesus, que não andou e não conhece o nosso Deus, já ouviu falar, sabe, mas para nós que estamos aqui hoje, na casa do Senhor, qual o pecado que tem tirado você da presença de Deus? Que muitas das vezes tem se tornado uma doença na sua vida, porque o pecado, ele é como o próprio texto diz, meu irmão, ele é como um micróbio, uma bactéria. De repente, do nada você está bem, de repente, do nada ele entra em você, e aí você começa a sentir, às vezes uns tremores, começa a sentir uma febre, ou alguns dão uma tontura, sei lá, faz paralisar o seu corpo, todo o seu organismo que estava maravilhosamente funcionando, passa de funcionar por um micróbio, uma bactéria, e muitas vezes essa bactéria, colocando em miúdos para nós entendermos aqui, é o pecado, que nos paralisa. Olha para você muitas das vezes, irmão, quando você estava no começo, e muitas das vezes eu olho para mim mesmo e falo: Senhor, não me deixes desanimar, não me deixa olhar, porque nós temos uma mania, muitas das vezes feia, de achar que todo mundo é super-homem, meu irmão. Nós não somos super-homem, não existe Mulher Maravilha, só existe o Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos, que é o Todo-Poderoso e Perfeito. Se você olhar para mim, você vai ver inúmeros defeitos. Se você olhar para a pastora Sônia, você vai olhar para a Júlia, para todos nós aqui, meu irmão, nós vamos ter um olhar biônico para olhar um defeito e alguma característica que a pessoa não goste. Mas Deus não me ama, meu irmão. Porque, nossa, Renato, por que você está aqui no altar hoje? Deus, porque eu estou aqui porque eu sou bom, né? É porque eu sou maravilhoso, o pretinho aqui é bom. Não, meu irmão, Deus me ama, sabe por quê? Mesmo eu sendo pecador, Deus olha para mim e fala assim: eu amo esse cara, gosto desse cara, com todas as falhas que ele tem, porque ele depende de mim. Sem mim nada podeis fazer. Se você está tocando, você está cantando, você está pregando, seja você lavando o banheiro da igreja, meu irmão, você é filho amado do Senhor, lavado e remido com o sangue do Senhor da glória, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso nós temos que entender todos os dias, meu irmão, porque em vez de sacrifícios, deveriam oferecer palavras sinceras de arrependimentos, e pedir que Deus, em sua graça e misericórdia, muitas das vezes, meus irmãos, o que o Senhor quer, meu irmão, não é sacrifício. O que Deus quer muitas das vezes é que nós possamos mudar. Se nós estávamos em 360, dê uns 180, 160, meu irmão, muda a sua vida, chama a presença de Deus, que no ano de 2025, meu irmão, Deus tem coisas novas para você. Você não vai ser a mesma pessoa que você foi em 2024, tenha perseverança, tenha resiliência no Senhor, porque Ele tem mais para as nossas vidas.
Nós não somos iguais, irmãos. Não queira ser o Renato, não queira ser a Sônia. Cada um de nós temos a nossa identidade com o Senhor e não somos iguais. Temos o mesmo espírito, meu irmão. Temos o mesmo objetivo, que é morar no céu com o Rei da Glória. É isso que nós temos que ter e entender, meu irmão, nesta noite. E o tema é, querido, aleluia, o amor de Deus traz restauração. É o que Deus trouxe para aquele povo, meu irmão. Um povo duro, muitas vezes de servir. Mas nós olhamos e vemos que o autor do chamado, que fez com que aquele povo voltasse e se arrependesse diante do Senhor, é o que faz para nós todos os dias. Mesmo nós não merecendo, Ele continua nos fortalecendo e nos capacitando com a sua graça e sua misericórdia, em nome de Jesus, amém, irmãos? Sacrifícios agradáveis a Deus são os espíritos quebrantados, coração compungidos e contritos, não o desprezarás, ó Deus. Amém, meu querido? Deus nos receberá, mesmo que muitas vezes nós possamos dar as costas para o Senhor, mas se você se arrepender, irmãos, pode ter certeza que Deus muda a sua trajetória. Às vezes podemos achar, nós queremos, às vezes, querer ser mais, queremos se comparar com os outros. É por isso que Deus deu 1 para um, 3 para outro e 5 para outro, irmãos. Cada um do seu jeito. Às vezes um dia eu falei assim, eu vou colocar a nossa irmã aqui, para vir aqui em cima, ir para cima. Ela fala assim, não, eu não quero, eu sou tímida. Mas meu irmão, é o jeito dela. Mas um dia, meu irmão, Deus já está trabalhando na vida dela. E vai fazer isso na vida do Marcos e todos nós que estamos aqui. Para nós entendermos, meu irmão, que o que Deus tem para as nossas vidas é muito mais do que nós possamos entender. Aleluia! O segundo ponto diz assim, meu irmão. O primeiro é Deus nos receberá. O segundo é Ele nos restaurará. Aleluia! Oséias 14:4 diz assim, irmãos. Aleluia! A pregação expositiva. E toma posse para você nessa noite. Curarei a sua infidelidade. Aleluia! Vou colocar, Renato, eu curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Aleluia, Renato! Porque a minha ira se apartou deles. Muitas das vezes, meu irmão, nós estamos nessa situação, precisamos ser restaurado, curado, transformado, mas o que Deus exige de mim e de você, muitas das vezes, é confiança nele, mais de ti, Senhor, e menos de mim mesmo. E eu coloquei aqui, Deus restaura o pecador penitente, devolvendo-lhe a sua saúde espiritual, curando a sua apostasia. Irmão, o mundo hoje vive de uma apostasia espiritual. Tem muito crente que está dormindo, meu irmão, que já está longe da presença de Deus. Às vezes você está aqui na casa do Senhor, e não é só na igreja Pai, é em todas as igrejas hoje em dia, meu irmão. Ele está na igreja, ele passa, a paz, irmão, tudo bem com você? Tudo bem. Ele entra e sai, mas ele está na igreja, dá o dízimo, dá tudo isso, mas ele já não é mais o mesmo. Aquela alegria é que nem, você já viu o olho de um peixe morto? Ele fica opaco. Olha para o olho do teu irmão nessa noite e vê se ele está brilhoso ou se está opaco, irmão. Muitas das vezes é isso que nós temos que ver, porque as nossas atitudes em relação ao nosso Deus, muitas das vezes é assim. Se nós, às vezes quando nós estamos fazendo uma coisa, nossos olhos brilham, dá aquela alegria, aquele entusiasmo, mas o que muitas vezes nós precisamos, meu irmão, é aquilo que é a cura do Senhor nas nossas vidas. Às vezes nós estamos doentes, meu irmão, eu falo para o Senhor, eu vou no médico e falo para o Senhor, médico, olha, se o Senhor me der isso, aquilo não vai sarar, mas eu sei que tem um remédio que, se o Senhor botar ali, eu vou sair arrastando, mas mete uma bezetacil, manda uma B12 em mim, Pai, para que eu sei que eu vou sair arrastando ali, mas amanhã que eu me levantar, meu querido, Deus vai, através daquele remédio, através da unção do Senhor, eu serei curado, eu serei transformado, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, a apostasia nos para.
E muitas das vezes o que Deus precisa, muitas vezes colocar é aquilo. A gente fala, o médico vai dar uma injeção, a injeção não. Eu vou dar uma bezetacil no C, filhinho. Ela vai doer, vai, irmão, mas vai te curar, vai te sarar, vai te transformar. Às vezes Deus vai colocar a gente no estreito porque nós estamos em desobediência com Ele. Mas se nós nos arrependermos, meu irmão, Ele trará cura para nossas vidas. Haverá um renovo para nós, irmãos. Quando uma pessoa cai enferma, normalmente isso é resultado de um processo que vinha desenvolvendo no corpo há semanas ou meses. Primeiro, a infecção penetra no organismo e começa a crescer. A pessoa sente cansaço, perda de apetite, e então fica prostrada. Quando um pecado entra no íntimo do coração e não é tratado, age como uma infecção, impossibilitando, prejudicando e não deixando essa pessoa crescer. E ela vai crescendo silenciosamente, causando a perca do apetite espiritual, e gera cansaço, fraqueza, e então vem a prostração. Às vezes, meu irmão, com todas as coisas que nós temos, lutas, às vezes você não vai ter mais vontade de tocar, você não vai ter mais vontade de tocar, de pregar, de cantar, de estar fazendo a obra do Senhor, porque aos poucos, essa bactéria, essa infecção, ela vai tomando forma no teu corpo, e você vai se sentindo cansado, não vai tendo mais alegria, não vai tendo mais o mesmo vigor. Aí você fala, nossa, você está fazendo tanta coisa, bênção para Deus, e de repente, aí eu vou dar um tempo, eu vou parar. Aí eu olho e falo, meu Deus do céu, o que é isso? Esses dias atrás, irmãos, um irmão falou assim, ele estava numa igreja, e falou, aqui tem muita pouca gente, muita pouca gente. Eu falei, beleza, eu falei, nossa, ele está achando que aquela igreja é pouca, então a nossa, então, misericórdia. Aí, ele foi para uma igreja maior, e eu falei assim comigo mesmo, ele vai quebrar a cara, mas eu não vou falar nada. Eu falei, amém. Passou alguns dias, meu irmão, o Deus que está aqui, é o Deus que está na Assembleia de Deus, que está em todas as igrejas, meu irmão. O Espírito Santo é o mesmo, não tem um Espírito lá, um Espírito aqui, não tem divisão, não tem contenda. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu irmão. Os três andam juntos. São três pessoas num só. Eles andam juntos, não anda bagunçado. E aí ele foi para lá. Chegou a igreja enorme. Não, porque agora vai ser bênção. Eu falei, oh, glória a Deus. Se ele vai se arrepender e vai mudar, bênção. Só que não adianta, meu irmão. Se nós estivermos doentes, você pode ir para qualquer outra igreja. A, B, C ou D. Se você não for tratado daquilo que está te paralisando, que está te colocando para baixo, te apostatando da fé, sabe o que aconteceu? Estava tomando a groselha, estava tomando o cajibri, estava, irmãos. Aí eu falo assim, tudo isso é resultado de coisas que não é tratado nas nossas vidas, e aí, está parado. E às vezes a gente olha e fala, a gente está cansado de falar, irmão. Às vezes Deus nos usa, nos fala, a gente conversa porque é irmão da gente, mas às vezes não tem como. É o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa, amém, irmãos? Isso é só para nós entendermos nessa noite. E eu coloquei aqui, aleluia, e é muito importante. Olha só como é muito engraçado, irmão, às vezes as nossas fraquezas diante de Deus. Quando Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, por exemplo, esse pecado não apareceu do nada, resultou de uma deterioração espiritual gradativa. A negação começou com o orgulho de Pedro, quando disse ao Senhor Jesus, jamais o abandonaria, e que até morreria por ele. O estágio seguinte foi o sono de Pedro, quando deveria estar orando, e depois sua luta, quando deveria ter saído e guardado a sua espada. Mateus 26:31 e Zacarias 13:7. Diz assim, meu irmão, quando confessarmos nossos pecados,
ao Senhor, Ele nos perdoará e nos purificará de toda a nossa imundície, meu irmão. Às vezes, quanto crente está fora da igreja por causa do orgulho, e nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós somos prepotentes, nós somos, irmão. Se tem algum irmão aqui que não é, eu tenho que bater palma para você, que você é show de bola, mas eu sou pecador, irmão, e muitas das vezes, se eu chutar o pé da Adelina, se eu chutar o pé da Júlia, chutar o pé da pastora Sônia, quem aqui, irmão, não é orgulhoso? Quem aqui não é vaidoso? Quem aqui nunca se tornou prepotente? Esses micróbios, meu irmão, essas bactérias, está dentro de nós todos os dias, e nós temos que lutar. Às vezes nós podemos falar, irmãos, maravilhoso Deus, nós estamos aqui. Você olha a vozinha mansa, mas de repente do nada, irmãos, sai um leão dali de dentro, você fala, meu Deus do céu, o que é aquilo? Muitas vezes é o nosso eu, meu irmão, é o nosso eu. Às vezes você vê a vozinha mansa, você fala, nossa, essa voz é a voz do anjo, mas você vê a nossa carne pulando para fora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá para você entender, meu querido irmão, que Ele nos restaurará sim, bastando nós nos arrependermos e voltarmos para Ele. Eu coloquei aqui 1 João capítulo 1, diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda a injustiça, meu irmão. Aleluia. O terceiro ponto diz assim, irmãos, Deus nos vivificará em Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, meu irmão. Eu não sei como você está passando, eu não sei, irmão. Aqui não tem espírito de adivinhação, tá? Aqui não tem, eu vou ler o RG do Marcão, o CPF da pastora Sônia, aqui não tem isso, meu irmão. O que eu quero dizer para você nesta noite, que o Evangelho é mudança de vida, é restauração para mim e para a sua vida. Nós éramos um falido, uns desgraçados, e hoje nós somos filho amado do Senhor, lavado e remido no sangue de Cordeiro, e diabo nenhum vai tirar você da presença de Deus, irmãos, se você correr na presença daquele que tem todo o poder de mudar a sua vida. Amém, irmãos? Deus nos vivificará. Oséias 14, versos 5 ao 8, diz assim, serei para Israel como orvalho, e ele florescerá, aleluia, como lírio, e lançará as suas raízes como cedro do Líbano, estender-se-ão aos seus ramos, o seu esplendor será como a oliveira, e sua fragrância como o Líbano, e o que se assentam de novo à sua sombra, voltarão e serão vivificados como o cereal, e florescerá como a vide, e a sua fama será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei, e cuidarei de ti, sou como a cipreste verde, de mim procede o teu futuro. O nosso futuro, meu irmão, é no Senhor da glória. E nós temos que entender uma coisa, que se nós não andarmos na presença de Deus, meu irmão, não tomarmos cuidado, não nos vigiarmos, às vezes as pessoas pensam que para derrubar o camarada tem que ser adultério. Para chegar nisso, meu irmão, teve que começar a infecçãozinha em várias outras coisas. E eu digo para você nesse ano de 2025, se você toque melhor que você tocava. Se você prega, se você tem qualquer ministério na igreja, meu irmão, faça o seu melhor para o Senhor. Vai ver crítica, vai ter crítica, vai, irmão, mas você não faz para homem, você faz para Deus. Eu estava no meu serviço hoje, e todos nós temos a nossa caminhada com Deus, e eu aprendi uma coisa que é verdade: Deus é Deus, homem é homem. Eu aprendi isso. E de repente uma pessoa veio perante mim, e eu estava tranquilão, de boa, trabalhando. De repente a pessoa veio, parou e falou comigo, e falou as coisas assim, e
eu cheguei na hora e eu comecei a chorar por dentro. E eu chorei, eu falei assim, só o Senhor é Deus. É uma coisa que a gente tem que dizer, irmão, às vezes as coisas estão vindo para nossas vidas, e às vezes a gente está sendo eufórico, Deus está cenando que está vindo algo novo para a sua vida, está vindo algo que você está buscando, seja qualquer coisa que seja espiritual, seja no seu ministério, seja no seu casamento, seja em N áreas da sua vida, Deus está mostrando que vai florescer, que você brotou ali, meu irmão, você está regando, e crendo que Deus vai operar um milagre, e de repente, brota, e eu estava tranquilão ali, de costas, de repente chegou, botou a mão nas minhas costas, assim, eu olhei, já virei para trás, já ligeiro, aí começou a falar para mim assim, depois que essa pessoa foi embora, irmão, eu comecei a chorar dentro de mim e agradecer ao nosso Deus, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia e pela sua graça, porque muitas das vezes, meu irmão, Deus usa o ímpio para muitas vezes nos abençoar, e às vezes nós buscamos coisas para Deus, e temos que entender que nós dependemos de Deus, não dependemos dos homens, dependemos de Deus. Deus é que muda e transforma a sua vida, irmãos. Olha como que muitas vezes aquele povo lá de Israel estava em desobediência a Deus, espiritual, moral, judicial, tudo, estava de cabeça para fora, pernas para o alto, e Deus foi lá, usou o teu servo, veio com a palavra de juízo do capítulo 1 até o 10, e do 11 em diante, ele vem com uma palavra de restauração, querendo trazer o povo para mais perto dele. Eu coloquei aqui, irmão, Oséias retrata a restauração e o surgimento da nova vida num campo seco, sobre o qual caiu o orvalho refrescante. No verão e no começo do outono, na terra santa, o orvalho é denso e muito apreciado. Está lá em Salmos 33, 3 e Isaías 18, 4. Esse é o significado de vivificar, de dar vida nova. Que você possa nesta noite, meu irmão, andar em novidade de vida com o Senhor. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. Está lá um versículo que diz assim: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida. Amém, irmãos? Está lá em Deuteronômio 30, 19. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço, te bendigo, Pai, porque Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que vivifica os nossos corações, e muitas das vezes, meu Pai, a nossa alma, é uma luta da alma contra o Espírito, Pai. A Tua palavra diz que o Espírito está pronto, mas muitas das vezes a nossa alma, Senhor, é teimosa, precipitada, ansiosa, e nós pedimos a Ti nesta noite, Pai, a começar por mim, me restaura, me aviva. Nesta noite se encontra a Tua igreja, Pai. Eu quero que você nesta noite, irmão, venha para frente aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só fique de pé os pastores, de pé os presbíteros aí, em nome de Jesus. A pastora Sônia vai caminhando. Quero que toda a igreja venha para frente aqui nesta noite, em nome de Jesus, porque Deus é um Deus que restaura, irmãos. Eu não sei, eu não conheço o seu pecado e nem quero saber, irmão, mas Deus sabe a sua fraqueza, a sua limitação, as lutas que você necessita todos os dias, para que o Senhor possa te fazer você vencê-las, no poder que é no nome do Senhor da glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus que sara, Pai. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus libertador. E eu peço a Ti nesta noite, a cada irmão, Pai, que adentrou dentro da Tua casa, que se encontra aqui nesta frente, no Teu altar, Pai, que eles possam ser transformados pela Tua glória. A pastora Estela vai estar colocando óleo sobre você nesta noite, mas creia, meu irmão, que não é esse óleo que vai fazer a diferença na sua vida, meu irmão, mas sim a presença de Deus. Esse óleo é um simbolismo, meu querido, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, da presença soberana do Senhor.
mas é o Espírito Santo de Deus que se faz presente nesse lugar, nessa noite, e vai soprar sobre a sua vida, que vai mudar, Senhor, a tua história, em nome de Jesus. Você vai se levantar, você vai andar na presença do Senhor, em nome de Jesus, porque você não tem que mostrar para o Renato, mas você tem que mostrar para aquele que é o autor e consumador da sua fé, que te renova, que te fortalece, que te capacita, que quando você está desempregado, você está lá aflito, o Senhor abre uma porta, abre uma janela, para que você vença e possa declarar o nome dEle. Que muitas das vezes pode haver a frieza no teu coração, há um bálsamo de alegria, é derramado uma B12 na sua veia, e você é renovado pelo poder que é do Espírito Santo de Deus, Pai. Eu peço a Ti nesta noite, Rei da Glória, cura nessa noite, sara, transforma, liberta, tira nessa noite, Pai, todo cansaço espiritual, toda fraqueza, toda preguiça, ó Senhor, todo comodismo, sai agora em nome de Jesus, Pai. Restaura os teus diáconos, Pai, restaura os teus presbíteros, restaura os teus obreiros, Senhor, restaura todos os teus servos nessa noite, em nome de Jesus, Pai.